É sempre uma alegria e também uma grande bênção chegar até você e saber que você também, né, tá aí esperando mais um dia de exercício espiritual aqui no nosso retiro quaresmal. Estamos caminhando, né, Zezinho? Nossa, e tá uma delícia, viu? Que bom! Às vezes a gente pensa, nossa, mas 40 dias vai demorar tanto, mas é tão gostoso o assunto e a gente vai renovando e vai experimentando Deus na nossa vida, que acaba passando com tranquilidade. Que bom, então é esse também o nosso objetivo, né? Fazer com que a gente tenha essa caminhada, cada dia um passo, a gente não fique parado. A gente vai relembrando as coisas que já aprendemos, vamos aprendendo coisas novas, né? E vamos seguindo nessa caminhada de conversão, de penitência, de jejum, de caridade, né? Tudo isso é tempo quaresmal, que acima de tudo é um tempo de muita graça e de muita bênção. E é isso que nós vamos viver hoje também aqui, nessa quinta-feira, onde nós vamos continuar refletindo sobre confissão. Mas antes, nós vamos rezar, né, Zezinho? Vamos começar rezando, não Então podemos deixar Deus de lado, Ele em primeiro lugar. É verdade. Então vamos iniciar nos colocando na presença de Deus, fazendo a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, nós já falamos várias coisas sobre confissão, né? Muita coisa importante. A gente foi conversando, coisas foram sendo esclarecidas, né? Para que a gente não tenha medo de se aproximar desse sacramento que é tão importante. Mas aí nós falamos tanto, na semana passada a gente falou, né, em pecado e agora em confissão. Zezinho, que pecados nós somos assim, obrigados a confessar? A gente não pode deixar de confessar. Quais pecados? Bom, na verdade, nós somos obrigados a confessar todos os pecados graves, né? Os pecados mortais. Esses não tem como escapar. Qualquer tipo de pecado mortal, a gente tem que se distanciar da celebração e da Eucaristia e buscar então o sacerdote, né? Já os veniais, aqueles que nós temos o costume de confessá-los no ato penitencial da celebração da missa, ele é válido naquele momento. Mas também é aconselhável que quando você for fazer uma confissão, então é aconselhável também você confessá-los, que assim
você exercita aquela virtude da humildade. Essa maior das virtudes que nos leva para o céu e que nos aproxima de Deus. Na hora que eu for fazer a minha listinha e eu for fazer meu exame de consciência, a primeira coisa que eu tenho que ir lá nos 10 mandamentos, como a gente viu. As leis da igreja, os mandamentos da igreja, os pecados capitais. Isso. Então pega todas essas sugestões e a gente vai relacionando e anota mesmo para não se perder, não tenha vergonha, porque é melhor fazer uma confissão por completa do que deixar alguma coisa para trás, não é? E a gente pega então aqueles pecados que a gente sabe que são mais graves. Mais graves, e depois exatamente. vai confessando, tá bom? Isso. Zezinho, agora, se eu fiz lá meu exame de consciência e eu sei, ou eu reconheci um pecado, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar isso para o padre? Se eu tenho dificuldade para confessar um determinado pecado, o que eu faço? Bom, na verdade, todo pecado é uma falta cometida contra Deus, contra o próximo ou contra nós mesmos, né? Portanto, então, cometer o pecado, sim, deveria se tornar uma vergonha, deveria ser vergonhoso. Já o sacerdote, ele está ali, ele está acostumado a ouvir de tudo. Então, para ele, nada vai ser um absurdo ou vai ser uma surpresa, não é? Então, não precisa se ter vergonha. Mas, em último caso, se você é bastante íntimo do seu sacerdote e se você tem essa dificuldade, ainda você pode procurar um padre talvez menos íntimo para confessar esse pecado. Mas a verdade é que precisa ser dito, precisa ser acusado. A gente precisa pedir da graça de Deus, porque assim, não é fácil. Não é fácil. Você chegar para o padre, a gente sabe que ali é Jesus, né? Nós sabemos disso. Mas às vezes existem algumas coisas, e eu vou dizer assim, às vezes não é nem tão grave. Às vezes o pecado não é nem tão grave. Exatamente. É vergonhoso porque eu não deveria ter caído e caído. Exatamente, né? A gente se envergonha, e quanto mais consciência a gente tem do pecado, mais a gente se envergonha de ter cometido. Ou às vezes, não só uma vergonha, mas sabe aquela frustração? Exato. Nossa, mas... eu já devia ter parado com esse pecado. Exatamente. E ainda não parei. O que o padre vai pensar de mim? Quando as pessoas participam de pastoral, né, algum movimento, agente de comunidade, que as pessoas olham pra gente e esperam da gente, né, uma vida mais santa, mais reta, e a gente é humano, às vezes acaba deslizando numa fraqueza ou outra. A gente pensa, meu Deus, o que o padre vai pensar de mim se eu... Quantas vezes eu pensei, se eu disser isso para ele, eu não tenho coragem. E aí a gente fica com aquilo e vai confessando todos os pecados, e aquele ali que a gente está com vergonha fica lá na lista, a gente vai para lá, vai para cá e deixa aquele por último. E aí... ai, meu Deus! Eu já tô aqui mesmo? Vamos falar, vai. Então, gente, é graça de Deus, né, Zé? Assim, porque para pecar, a gente só precisa de um deslize, que nem você falou. Como eu disse, para pecar basta um deslize. Mas o padre já está acostumado a ouvir tudo isso, para ele nada vai ser um absurdo, mas, como eu disse, é preciso exercitar a virtude da humildade. Então, quando a gente fala esse pecadinho, que aí a gente está acostumado a pecar, a gente vai exercitar a nossa humildade, tá bom? Porque a nossa cara às vezes cora de vergonha. Não fica vermelho de vergonha para cometer o pecado, mas depois, né, na hora de confessar, sim. Mas é a graça de Deus acima de tudo. E que essa vergonha não impeça ninguém de se aproximar, porque aí é tentação. Com certeza. A tentação é aquela que nos leva, né, ou nos ajuda, vamos dizer assim, a pecar, e depois que a gente pecou, joga na nossa cara, tá vendo? Tá vendo? Você caiu, tá vendo? Você não merece, tá vendo? E agora o que o padre vai pensar de você? Então, não dê ouvidos à tentação e lembre-se sempre da misericórdia de Jesus e pede a graça. Até porque se for um pecado venial, um pecado pequeno, você ainda tem a oportunidade de fazer durante a missa, não é? Ali tem o ato penitencial que você pode pedir ali o seu perdão. É válido. Como eu disse, para ficar melhor ainda e exercitar a virtude, depois você vai e conta. Isso. Agora, se for um pecado grande ou grave, esse nós não temos como escapar. Então, é obrigado a ir lá, somos obrigados a ir lá e acusá-los ao sacerdote. Até porque se for mortal,
me ajuda a lembrar mais ou menos assim na hora da missa, né? Que diz assim, que a comunhão que eu vou receber não seja causa de juízo e condenação para mim, mas seja salvação. Então, se nós comungarmos em pecado mortal, é muito sério e é muito grave. Então, gente, é graça de Deus na nossa vida. Ô Zezinho, mas o que pensar da confissão feita sem arrependimento ou sem propósito de conversão, ou seja, só para descarregar um pouco os meus pecados? Não preciso confessar, eu não tô, escreve, vou lá, ufa, confessei, mas tem pecado que eu não me arrependi. O que pensar nessa situação? Na verdade, essa confissão foi totalmente sem valor. Porque uma das condições para a confissão é exatamente o arrependimento. É querer sair dali, deixar aquilo aos pés de Jesus, que é o sacerdote ali, o representante dele, voltar para casa, não é? Perdoado, inteiramente perdoado. E ali é uma ofensa ainda mais grave, porque você está dispensando ou não está acreditando na misericórdia divina. Deus está ali na pessoa de Cristo, ali na pessoa do sacerdote, exatamente para te eliminar, não é, do pecado, ou seja, usar da sua misericórdia. Então, se você não confia na misericórdia do Senhor, você acaba acontecendo ali um outro pecado, um pecado grave também e um sacrilégio, porque você está esvaziando o valor do sacramento. Então, não sentir peso na consciência ou não se ter um remorso daquilo, não significa que nós não tenhamos pecado. Nós temos e precisamos confessá-lo. Então, se nós cometemos uma falta contra Deus, nós cometemos um pecado, não é? E aí agora a falta desse remorso, a falta de remorso pode ser um sinal de coração duro. É verdade. Um sinal de coração duro. Ou de uma consciência pouco educada para as coisas espirituais, não é verdade? Então, por exemplo, um assassino pode não ter remorso por ter feito um crime, mas o seu pecado é muito grave. Olha, nesse caso nós também temos que rezar, né? Porque exatamente isso, quando você falava, eu pensava nisso. Vamos supor se eu fiz uma calúnia em relação a uma pessoa, né? Eu não me arrependo. Não me arrependo de ter feito. Eu sabia o que eu estava fazendo, né? As matérias, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, eu quis fazer e eu fiz de plena consciência. E eu não me arrependo. Então, isso é muito sério. Então, eu preciso rezar e pedir para Deus transformar o meu coração e colocar em mim um arrependimento profundo, porque se isso não acontecer, não adianta. Eu posso até confessar sabendo que é um pecado, que é algo que eu não deveria ter feito, e por isso eu confesso. Mas se eu não trago dentro de mim o arrependimento, não tem valor. Então, isso não é muito... só o arrependimento, como o desejo de não fazê-lo mais. Então, se você não tem um arrependimento, quer dizer que você está predisposta a fazer de novo. Acontece às vezes que quando a gente às vezes está magoado com alguém, com muita raiva, às vezes até com ódio, às vezes acontece isso, a gente comete um pecado. E enquanto nós estamos com aquele sentimento ruim em relação à pessoa, a gente não tem arrependimento. Porque foi como que uma vingança em relação a outra pessoa. Então, a nossa oração é pedindo para Deus transformar o nosso coração, para a gente ir perdoando, por exemplo, né? Essa pessoa vai perdoando e é um processo, então você vai rezando, rezando, rezando. Provavelmente a hora que a gente conseguir perdoar ou aquele sentimento perder força, provavelmente o arrependimento ou o remorso vai chegar no nosso coração. Então, isso também é muito importante. É rezar o tempo todo. O remédio para isso é exatamente estar em sintonia com Deus. Pedir para Ele, Senhor, eu sei que eu errei, eu fiz porque eu quis, agora o Senhor precisa me ajudar, porque eu não sou nada e nem ninguém sem a sua graça. Me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a esquecer esse ódio, esse rancor que eu tenho dela, que eu quero chegar num sacerdote e deixar lá para sempre. Isso. E a gente sabe o que acontece. Ontem mesmo você estava escutando um áudio de uma amiga sua que dizia isso. No dia anterior ela estava tão mal, tão ruim, mas ela passou a noite rezando, rezou, no outro dia ela levantou, parecia que estava leve.
parecia que estava voando, deixou os problemas para trás, o pecado para trás e hoje é uma nova pessoa. É assim, nós precisamos contar com a graça de Deus. Então vamos rezar, minha gente, vamos rezar. Eu quero convidar você aí, diante desse Jesus misericordioso, desse Deus rico em amor e misericórdia. Se você se identificou com alguma dessas situações, realidades que hoje foi apresentada aqui, olha, é palavra, é graça, é misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida. Se você está com o seu coração aí revoltado, magoado, endurecido, se o seu coração está cheio de raiva ou até mesmo de ódio, e por isso, por esses sentimentos, você desejou algo ruim para essa pessoa, ou você fez ou falou algo ruim em relação a essa pessoa, e você não traz esse arrependimento agora, pede para Jesus, fala: Jesus, olha, Senhor, transforma o meu coração, porque eu não quero nem ficar com esse sentimento em relação a essa pessoa ou a essas pessoas. E eu também não quero e não posso ficar com o meu coração endurecido de tal forma que eu não me arrependa daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, daquilo que eu pensei, daquilo que eu desejei. O Senhor, derrama teu preciosíssimo sangue sobre mim, mas derrama sobre todos nós, Senhor. Porque pode ser que algum dia na nossa vida nós vivemos essa realidade. Talvez não seja atual, seja algo do nosso passado, mas de uma forma ou de outra, Senhor, e nós estamos lembrando agora. Você está se lembrando que no passado você viveu exatamente essa situação e agora tudo isso vem à tona e aí você pensa em tudo isso e o sentimento, o remorso já bateu no seu coração, o arrependimento, melhor dizendo, já chegou agora no seu coração porque você entendeu. Então fala: Senhor, transforma o meu coração e olha, Jesus, me ajuda e me dá a graça porque eu quero. Sinceramente, eu quero me apresentar diante do sacerdote e confessar esse pecado do fundo do meu coração, para eu poder ser liberta por completo de todo esse mal que está dentro de mim, de todo esse peso que está dentro de mim. Senhor, enviai sobre nós o teu Espírito Santo, que nos ilumina e que nos convence dos nossos pecados e das nossas faltas. Envia teu Espírito Santo para transformar o meu coração, porque aqui no meu coração bate um coração de pedra, como diz a música. Mago, frio, sem vida, que não quer saber de amar, não quer saber de perdoar. Senhor, mas esse não é o coração que o Senhor quer para mim. O Senhor quer me dar um coração novo, um coração de carne, um coração semelhante ao vosso. Então, troca, Senhor, o meu coração e me ajuda, Jesus, me ajuda a viver essa confissão como eu nunca vivi na minha vida. Em todas as situações que eu ainda não tenho um profundo arrependimento, coloca, Senhor, coloca um profundo arrependimento dentro de mim e dentro de cada um de nós, Senhor. É isso que nós te pedimos, essa graça, nesse tempo de quaresma, exercício espiritual, Senhor, nessa caminhada, essa graça de um profundo arrependimento de cada um e de todos os nossos pecados, que assim seja. Amém. Amém. Oh, meu Deus, que bom, né, Zezinho? Que bom, momento de oração, nos fortifica, nos aproxima de Deus e melhor ainda, Deus fala ao nosso coração. É verdade, Deus fala ao nosso coração, porque Ele está no meio de nós, né? Ele está está aqui, no meio de nós. mas está aí com você também, tá bom? Olha, penitência de hoje, né? Para a gente viver durante todo esse dia, ou se você vai agregando essas penitências aí na sua vida. Hoje, Zezinho, agradecer, só agradecer e dizer muito obrigado para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Olha que legal. Mas também para Deus. Principalmente para Deus, porque a gente às vezes fica brigando com Deus, né? E não agradece Ele pelas pequenas, pelas grandes coisas. Então, hoje é dia de agradecer e dizer muito obrigado, em primeiro lugar, para Deus, mas também para as pessoas. Alguém te fez uma gentileza? Muito obrigado. Tudo que a pessoa fizer, muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Então,
essa é a nossa atitude de hoje, Zezinho. Que bom, o Papa sempre nos diz isso, né? Agradecer. As palavrinhas mágicas, muito obrigada. Muito obrigado. Me perdoa. E me perdoa. Pronto, então tem mais uma que eu não estou lembrando agora. Parece que são 3 palavrinhas mágicas. Então, vamos exercitar dessa hoje. Isso, tá bom? Zezinho, e os nossos alimentos, como é que estão? Pois é, esse final de semana, nosso grupo que faz visita na casa dos necessitados esteve por aqui e levou 5 cestas básicas já embora. Então, graças quer dizer, a Deus. já ajudou porque nós estávamos sem nada. Então eles vieram buscar e levaram. Mas ao mesmo tempo deu uma diminuída no nosso monte que estava ali na capela. Então, se você puder verdadeiramente agora de novo, ou você que não fez ainda nada, possa colaborar agora para a gente erguer de novo o nosso estoque ali de cesta básica, porque na verdade ali deve ter umas 2 ou 3, né? E queremos contar com você. Você pode colaborar mandando aqui uma sacolinha de alimento, ou o que você tiver na tua casa. Você que ganha aí de repente cesta básica, tá sobrando algum item na sua casa, manda pra gente, tá bom? Se você tá à distância, você pode mandar algum supermercado entregar. Se você pode fazer o seu depósito via Pix, né, para nós, através do 17 99 121 6148. Escreve lá doação de alimentos, a gente reverte em alimento para você, tá bom? O que você não pode é deixar de colaborar. Esse é o nosso gesto concreto. Que bom, tem importância. Os alimentos chegam, vão embora, é isso mesmo que tem que acontecer, né? Para atender as famílias. Se você tiver algum testemunho, né, manda aí para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela. Combinado? Amanhã nós vamos nos encontrar aqui, mas você sempre lembra que 3 horas da tarde nós temos o Terço da Misericórdia. Eu quero lembrar que se você não pode fazer nem de manhãzinha e nem 3 horas, você faz no horário que você puder. Amanhã, sexta-feira, nós vamos conversar sobre quais os frutos de se confessar constantemente e o que significa a penitência dada no final da confissão, tá bom? Fica com a gente. Amanhã nós vamos dando mais um passinho nesse retiro quaresmal. Vamos pedir a bênção de Deus, Zezinho? Vamos pedir. Que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nós continuamos rezando essa semana assim, ó. Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores. Pode ser assim hoje? Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores.